All my life I've wondered about life beyond the Earth. On those countless other planets that we think circle other suns, is there also life? Might the beings of other worlds resemble us, or would they be astonishingly different? What would they be made of? In the vast Milky Way galaxy, how common is what we call life? The nature of life on Earth and the quest for life elsewhere are the two sides of the same question, the search for who we are. All life on our planet is closely related. We have a common organic chemistry and a common evolutionary heritage, and so our biologists are profoundly limited. They study a single biology, one lonely theme in the music of life. Is it the only voice for thousands of light years, or is there a cosmic fugue, a billion different voices playing the life music of the galaxy? This blue world is where we grew up. There was once a time before life. Our planet is now burgeoning with life. How did it come about? How were organic molecules originally made? How did life evolve to produce beings as elaborate and complex as we, able to explore the mystery of our own origins? E aí, tudo bem? Que tal? Hoje nós vamos dar continuidade à evolução. Vamos falar sobre tipos de isolamento e seleções, especiação e cladogramas. Vai ser bem interessante porque nós vamos tentar compreender como é que as espécies se originam na visão da ciência. Legal? Vocês acreditam na evolução das espécies? Depende. Depende do quê? Depende como a ciência baseia isso, né? A ciência tem provas que não são exatamente comprovadas, são teorias. Então não tem como acreditar numa coisa só em teoria. Não sei, mas eu acredito. O homem foi evoluindo a partir do momento que começou a adquirir mais conhecimento e foi aprendendo e foi, talvez até por uma própria necessidade de sobreviver. Diariamente nós recebemos, o nosso organismo vai se transformando as células, vai se renovando, como também elas vão morrendo e vai renascendo outras. É uma transformação, é uma dinâmica. Com a simbiose, digamos, o contato das espécies com o planeta, com o meio em que vivem. Bom, pelo que conta a ciência, que a Terra explodiu lá e surgiu o homem. A evolução é natural, né? Tudo evolui, na verdade. Olha, eu acho que é relativo, esse negócio de evolução. Porque existe uma evolução comportamental, eu acho que não é uma evolução, tipo, a evolução comportamental não é, digamos, uma própria evolução. Eu acredito na evolução, mas eu acredito que as coisas mudam, né? Que as coisas vão mudando, que você vai adquirindo conhecimentos, pensamentos, e assim as coisas vão mudando. Acho que é um ciclo. A gente está em constante mutação, então isso pode tanto evoluir como regredir, mas a gente está mudando. Acho que seria isso. Você viu só? Há uma confusão muito grande, mas no final as pessoas entendem um pouquinho sobre a evolução. Mas para começar a entender mais sobre a evolução, sobre a origem das espécies, vamos dar uma introdução sobre uma diferenciação, né, sobre o que é microevolução e macroevolução. A microevolução acontece dentro da própria espécie. O que significa dizer isso? É a análise da evolução a nível do próprio organismo, aquelas modificações que vão acontecendo no corpo da espécie, no corpo do indivíduo, e vai se propagando ao longo do tempo. Exemplo, de repente muda um pouco a minha cor aqui, de repente muda um pouco a altura ali, de repente muda um pouco o fígado ocular, e o indivíduo então vai sofrendo pequenas modificações que somadas vão determinar a macroevolução. E o que seria a macroevolução? Então seria a soma de todas as microevoluções que acontecem na espécie, em cada indivíduo. Eu sei que é meio complicado, mas vê se tu vai entender agora. As modificações que acontecem no corpo do indivíduo, ou seja, daquele indivíduo que pertence àquela população, essas mudanças ao longo do tempo são chamadas de microevoluções. O indivíduo pertence a uma espécie, pertence a um grupo populacional. As mudanças que acontecem ao longo do tempo com toda aquela população, ou seja,
com todos aqueles organismos ao longo do tempo é a chamada de macroevolução. Deu para entender isso ou não? Tranquilo? Então, a soma das pequenas modificações, ou seja, a soma das pequenas mudanças, as microevoluções, vão determinar a macroevolução. Meio complicadinho, mas agora bem explicadinho. Para tentar se entender isso, foram propostos modelos, né, matemáticos e biológicos para poder compreender o que é micro e o que é macroevolução. E a isso nós chamamos de cladogramas. Os cladogramas são linhas evolutivas das espécies, de uma espécie A para uma espécie B, para uma espécie C, para uma espécie D, e assim vai. Ou seja, o homem que está hoje tem uma ancestralidade. Então é montada uma linha de estudos sobre o que se acha que pertence ao grupo dos hominídeos. Essa linha mestra, que se ramifica, é chamada então de cladograma. Existem dois tipos de cladogramas analisados. Ou seja, existem duas linhas, né, de pensamento evolutivo. Uma, chamada de gradualismo filético. Esse tipo de cladograma analisa que as espécies se repetem ao longo da evolução. A outra abordagem de cladogramas, ou seja, de evolução, seria o equilíbrio pontuado, onde as espécies surgem e não mudam mais. Aqui nós temos um tipo de evolução com mudanças leves, suaves, sucessivas. Olha só, essa borboleta vai sofrendo pequenas modificações ao longo do tempo até surgir essa borboleta mais vermelha. A borboleta original, ancestral, vai sofrendo pequenas modificações até surgir uma borboleta completamente diferente aqui na frente. Então vejam que eu tenho uma ancestral dessa borboleta e uma ancestral dessa borboleta, o mesmo. Tá? Isso aqui então seria o quê? Gradualismo filético, ou seja, existe uma filogenia gradativa, uma mudança gradativa dentro da própria espécie. Ao passo que existe uma outra linha de pensamento sobre evolução, que seria o pontuado. O pontuado diz o seguinte: essa borboleta aqui, por exemplo, no nosso exemplo, ela vai sofrer uma grande modificação e vai surgir uma outra borboleta. Essa borboleta não muda mais. Ou seja, essa borboleta aqui também vai sofrer uma modificação de repente e surge essa daqui que não muda mais. A variação das borboletas, então, se mostra nessa análise diferente. Ou seja, eu tenho o ancestral que não mudou, eu tenho o ancestral que originou de repente uma borboleta nova através dos fatores evolutivos, e eu tenho o ancestral que originou outra borboleta nova através dos fatores evolutivos que nós já vimos na aula passada. Então eu tenho aqui 3 borboletas com mudanças estanque. Deu para entender isso? No anterior nós vimos que essa borboleta foi sofrendo modificações até surgirem todas. Nessa daqui a borboleta sofre mudanças instantâneas, rápidas, e elas não mudam mais. Se quiser surgir uma 4ª borboleta aqui, pode surgir dessa daqui, por exemplo. Uma mudança de repente, surge uma nova borboleta. Mas essa aqui não some, vai continuar. Então eu vou ter aqui 4, 5, 6, 7, ou seja, eu vou ter uma variação das espécies com mudanças instantâneas e elas não mudam mais. Bem, as duas abordagens são interessantes. Elas são polêmicas, porque se trata de evolução, mas elas são interessantes e têm suas verdades. Vamos agora falar um pouquinho sobre seleção natural. Existem vários tipos de seleção. Vamos então abordar cada uma delas. Vamos começar com a seleção do tipo estabilizadora. A seleção estabilizadora é a eliminação dos indivíduos com características extremas. O que significa dizer isso na prática? Olha para esses gráficos aqui. Eu tenho uma população original, essa população sofre as intempéries, ou seja, as variações do ambiente, e aí acontece que os extremos foram eliminados, ou seja, e sobraram as espécies bem adaptadas. Vejam que houve uma estabilidade, ou seja, houve uma homogeneidade das espécies. Fernando, eu não estou entendendo nada desse pedacinho. O que significa dizer isso? É simples. Eu tenho vários indivíduos com características diferentes. Aí o ambiente está sofrendo modificações. Esses indivíduos que têm características muito especializadas, ou seja, um super felino, um super predador, ele pode não estar mais conseguindo se adaptar a essas novas condições do ambiente. Então, de repente, faltou comida, está faltando coelhos, por exemplo, no ambiente. Os super predadores, aqueles que só comem coelhos, eles não vão mais conseguir comer, logo não vão conseguir sobreviver, logo não vão conseguir reproduzir. Então, eu posso dizer que todos os grandes predadores, ou seja, aqueles caras que só comem coelho, eles vão começar a morrer e vão entrar em extinção. Mas tem um outro grupo de predadores mais light. Eles comem coelho, mas comem sapo, comem cobra, sei lá, enfim. Esses que agora não tem mais coelho vão conseguir sobreviver porque tem outras alternativas de comida.
aqueles que são muito especialistas vão acabar sendo eliminados. Ou seja, eu estou mais ou menos que homogeneizando as populações. Eu estou estabilizando um padrão genético, eu estou estabilizando um grupo populacional. Tranquilo? E aí surge um outro tipo de seleção, que é a seleção disruptiva. A seleção disruptiva, ela é o oposto da que nós vimos anteriormente. Ela elimina os indivíduos mais ou menos com as características medianas, favorecendo indivíduos com características específicas. Pois é, a seleção, ela age em todas as formas possíveis. Então, se desfavorece os indivíduos específicos, há momentos que também favorece esses indivíduos específicos e desfavorece os não específicos. Olha só, eu tenho uma população original, eu tenho um meio ambiente agindo aqui, e os indivíduos que estão mais ou menos em equilíbrio, sofrendo uma competição muito grande. E eles não estão conseguindo ganhar desses indivíduos que são mais especializados nessas novas condições do ambiente. Então, o que vai acontecer? Essa população central começa a desaparecer. Esses indivíduos mais no centro começam a sumir. E começam a se manter as populações mais especializadas, mais extremistas. Deu para entender? O que eu quero dizer para ti é, se o ambiente tinha comida, tinha coelho, vamos dar o nosso exemplo do coelho de novo. Se tinha os coelhos para um super predador, na verdade agora só vai existir coelho, não vai existir mais sapo nem cobra. E aí o que vai acontecer? Como os super predadores são especializados em comer coelho, não vai sobrar coelho para os caras que comem sapo, que comem cobra, que não são tão especialistas em comer coelho, mas são especialistas em comer vários tipos de animais. Então o que vai acontecer é que esses caras que tinham um lastro de comida maior, eles não vão conseguir competir com esses que são tão especialistas. Deu para entender? Então a população desses indivíduos especialistas vai começar a ser favorecida em detrimento dessas não tão especialistas. É o inverso que nós acabamos de falar. Um outro tipo de seleção é a seleção direcional. Ela seleciona características muito específicas. Como assim, Fernando? Específicas demais. Ela toma rumos que poderiam não ter tomados. É o exemplo, por exemplo, dos antibióticos. Tem uma população, mais ou menos lá de bactérias, aí eu taco um antibiótico ali. Eu vou matar quase todas as bactérias, mas vai ter um grupinho resistente. Ah, é por isso que a gente então não pode tomar antibiótico à toa? É. Porque se eu tomar antibióticos à toa, eu vou estar eliminando as bactérias não resistentes, mas eu estou selecionando as bactérias resistentes. Ah, Fernando, tá enrolado, eu preciso ver de novo. Então vem aqui comigo. Eu tenho aqui uma população original, mais ou menos em equilíbrio, e essas espécies aqui em vermelho, então, não estão conseguindo se adaptar a essas mudanças que estão acontecendo no meio. Ou seja, as bactérias não resistentes estão morrendo ao antibiótico. E essas bactérias aqui estão sobrevivendo ao antibiótico. Então o que vai acontecer? Esse gráfico aqui sofre uma mudança. Então as espécies em relação a esse gráfico aqui, ó, as espécies que estão sobrevivendo estão tomando uma nova direção, estão tomando um novo rumo evolutivo. Se não fosse o antibiótico agir sobre essas espécies, elas existiriam e o gráfico ficaria normal, como está no original. Tranquilo? Beleza? Então agora deixa eu te dar mais uns exemplos rapidinho para isso. Imagina que tem um ambiente contaminado com radiação. E tem lá um grupo de plantas, 8 ou 80. Vão existir plantas adaptadas à radiação. E vão existir plantas que não são adaptadas à radiação. As plantas que não são adaptadas à radiação vão morrer. E as que não... Então, que tipo de evolução estarão acontecendo? As plantas que estão adaptadas à radiação vão sobreviver. E no outro lado você tem as plantas que não estão adaptadas à radiação vão morrer. Mas elas só podem sobreviver fora da radiação. Então eu tenho um ambiente com radiação selecionando um grupo de plantas e eu tenho um ambiente sem radiação selecionando outro grupo de plantas. Veja o que está acontecendo. Está acontecendo uma evolução disruptiva. Eu tenho dois grupos de plantas existindo em ambientes diferentes. Se eu mudar essas plantas, elas vão se extinguir. Se eu botar a que vive em radiação num lugar bom, e se eu botar a que vive uma planta do lugar bom em um lugar ruim, elas vão morrer e as espécies vão ser, e a espécie vai junto. A disruptiva é dessa forma. Deu para entender? A direcional é a forma dos antibióticos. É a forma dos inseticidas. Se tu coloca, por exemplo, um inseticida no ambiente e esse inseticida vai matar então os mosquitos, por exemplo, as baratas, enfim, menos adaptadas. Os mais resistentes vão sobreviver. Eu estou dando rumo para a história desses mosquitos dessas moscas e dessas baratas. Tranquilo? E um outro exemplo que eu posso dar, que é a estabilizadora. Exemplo, quando cai uma tempestade, as aves que têm asas muito longas, elas acabam morrendo, porque acabam sofrendo as consequências do vento e tal. E as que têm asas mais curtas conseguem sobreviver mais às variações do vento.
E elas conseguem pousar e conseguem sobreviver. Então, o que está acontecendo? Eu estou homogeneizando as populações. As aves que têm asas mais interessantes sobrevivem. As que têm asas muito muito longas não sobrevivem. Ou seja, eu estou determinando uma estabilidade nessas populações. Então, esses exemplos vão te ajudar a entender mais ou menos a grande diferença entre esses 3 tipos de evolução, que são muito complicadinhos de entender. Tá legal? Volta a fita, volta a fita, volta a fita, volta o DVD 10 vezes nesse assunto, até tu pegar as referências. Um outro tipo de seleção que existe é a seleção sexual, onde os indivíduos escolhem as suas linhagens a partir de critérios históricos seus. Por exemplo, o pavão que for mais colorido e que mostrar melhor as suas penas, consegue chamar a atenção do pavão fêmea. E aí ela vai escolher aquele indivíduo. O leão, que tiver maior juba e o maior rosnar, ele vai conseguir chamar a atenção daquela fêmea e aí vai montar a sua linhagem ali. Vou te dar um exemplo prático na espécie humana. Nós temos 2 produtoras aqui muito bonitas fisicamente e que por si só já servem para haver seleção sexual. E eu vou mostrar isso para vocês. A produtora Flávia e a produtora Carol. E elas vão aqui, elas têm que desenvolver alguma coisa que me faça escolher uma das duas. Tudo bem? É a chamada competição pela reprodução e pela linhagem. Vamos lá? O que vai acontecer? Tchau, Carol. Pronto. Agora, a partir daqui, a nossa linhagem vai se formar em potencial, porque houve uma atração física, houve uma atração comportamental, e a tendência é formar uma linhagem daqui para frente e a espécie está garantida. Tranquilo? Tchau, Flávia. Tchau, Carol. Outro tipo de seleção é a seleção artificial, aquela manipulada pelo homem para seu benefício próprio. É o que acontece com a domesticação, com a produção, com a pecuária, por exemplo, com a agricultura, onde eu escolho as espécies que me interessam. Vou te dar um exemplo aqui, os cães. Ó. Os cães não eram assim. Eles existem assim por experiências sucessivas de cruzamento com a afinidade de obter uma raça mais interessante para aquele cara que está fazendo a pesquisa, mais dócil, mais agressivo, mais interessante. Um outro tipo de seleção que existe é a chamada seleção por coevolução, onde existem 2 tipos de isolamento, o geográfico e o reprodutivo. Vamos ver isoladamente cada um agora. O isolamento geográfico é aquele onde uma população, de repente, é separada por algum acidente ou por algum relevo, alguma estrutura geográfica da natureza. Um rio, um cânion, sei lá, uma cadeia de montanhas que surge, uma ilha que se forma, de modo que aquela população ela é isolada, não mantém mais contato. Com o passar dos anos, essa população pode ter sofrido, cada indivíduo dessas populações que agora estão isoladas podem ter sofrido modificações internas, né, no seu organismo, e quem sabe um dia não conseguirão mais se cruzar. Beleza? Vamos então entender mais detalhadamente isso. O isolamento reprodutivo se manifesta depois de um certo tempo, logo depois do isolamento geográfico. Ainda há pouco eu falei do isolamento geográfico. Então, quando as espécies são separadas e durante muitos anos elas não mantêm contato, elas vão sofrendo as modificações de acordo com o meio onde elas estão, e um dia quando elas são colocadas juntas, elas podem não mais conseguir se cruzar. Nesse momento está acontecendo o isolamento reprodutivo. É a perda da capacidade de reprodução por completo. Quando isso acontece, eu posso dizer que eu já tenho 2 espécies diferentes. Porque o conceito de espécie é indivíduos que tenham semelhanças morfológicas, ou seja, semelhanças físicas entre si, e que consigam se reproduzir naturalmente e consigam deixar descendentes na sua linhagem. Se não conseguir reproduzir, é porque as espécies são diferentes. Os modos de isolamento reprodutivos podem ser de 2 tipos: os pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Os pré-zigóticos impedem a cópula, ou seja, os indivíduos são tão diferentes, eles são tão disformes entre si, que eles não conseguem, por exemplo, um montar no outro, ou as flores, por exemplo, não produzem grão de pólen compatível com aquela abelha. Enfim, são mecanismos que impedem que aconteça a troca de gametas, né, de informações genéticas entre elas. Os pós-zigóticos, pode até haver uma cobertura, ou seja, um macho pode cobrir uma fêmea, ou as plantas podem até trocar de pólen. Mas o problema é que eles são geneticamente tão diferentes que não acontece, por exemplo, pareamento genético, meiose, aquela coisa toda, né? Não acontece a formação, mitose, não acontece a formação do embrião. Ou seja, os mecanismos pós-zigóticos são biologicamente internos. E os pré-zigóticos impedem uma cópula, por exemplo, de acontecer. É o contato dos indivíduos que não acontece. Imagina, por exemplo, se um cão subir num gato. É impossível, não vai acontecer nada. E imagina que se o cão conseguir cobrir o gato, o material genético deles é tão diferente que não vai haver capacidade de formação do embrião e vai haver aborto, ou nem acontece a fertilização. Observe o exemplo que tem aí. Os animais estão num processo de sexualidade e vai ser o contrário do que eu acabei de falar.
Ou seja, esses animais têm parentesco, são da mesma espécie, tanto que está havendo atração entre os dois, e vai haver cópula e a linhagem pode se proceder. Ao passo que se aí fosse um animal completamente disforme um do outro, diferente um do outro, nem a excitação estaria acontecendo, nem nenhum processo estaria ocorrendo. E a atração não existiria e a sexualidade não aconteceria. Vamos agora falar um pouquinho sobre especiação, que é uma das coisas mais polêmicas que existe hoje na biologia. A especiação consiste em todos os mecanismos que explicam a origem das espécies. Eu venho te falando desde a primeira aula de evolução sobre fatores evolutivos e agora estou te colocando informações novas, como, por exemplo, isolamento geográfico e reprodutivo. É a soma de tudo isso, mais seleção natural, que vai determinar o surgimento de uma nova espécie. Vamos então ver quais são os fatores responsáveis pela origem das espécies. Os principais fatores evolutivos são as mutações. As mutações podem ser genéticas ou cromossômicas. É um dos mais importantes fatores que existe para a evolução. Os genes mudam-se as proteínas, mudam-se as características. Os cromossomos mudam-se as proteínas, mudam-se as características. Tranquilo? Tem aí, por exemplo, um desenho bem interessante. Olha só, essa citosina não era para estar aqui. Tu lembra? Ó, citosina liga com guanina. E se essa citosina está aparecendo aqui é porque tem um erro. Conclusão? Existe uma mutação se formando e aqui tem um aminoácido errado. Esse aminoácido provavelmente não era para estar aqui. Isso vai causar uma mudança nas características também. Um outro tipo de fator evolutivo é a recombinação dos genes. Aquilo que você conhece, por exemplo, como crossing over ou como fertilização. Fertilização é o que vai acontecer quando dois indivíduos cruzam. E o sêmen, por exemplo, o espermatozoide, vai fecundar o óvulo. E crossing over é aquele fenômeno que acontece na meiose, que um dia eu já te expliquei também, lembra? Onde os cromossomos homólogos vão se parear e haver troca de genes. Então, mutações modificam genes, crossing over mistura os genes, fertilização mistura os genes, essa misturança toda aí, essa mistureba de genes toda, vai ser responsável por mudanças nas espécies durante a evolução. Somado aí, eu tenho um outro fator importante que é a migração. O que faz a migração? O indivíduo está aqui numa região A, e aí ele começa a migrar para uma região B. Ele está levando os genes com ele. Se ele cruzar naquela região B, um novo grupo de genes vai começar a se manifestar. Antes aqueles genes não estavam lá e agora eles estão. Tudo bem? Então, a migração, tanto de chegada quanto de saída de uma região, vai modificar o pool gênico, o conjunto de genes dessas populações. A isso nós chamamos então de fluxos dos genes. Na espécie humana, o fluxo genético acontece em grande quantidade. Um outro fator, agora um fator mais externo, seria o isolamento geográfico. Todos esses genes que estão se misturando na população de alguma forma, estão sofrendo alterações, enfim, tudo o que está acontecendo geneticamente naquela população pode sofrer a ação do isolamento geográfico. O isolamento geográfico vai induzir a um isolamento reprodutivo. E é justamente isso. O isolamento reprodutivo é consequência do isolamento geográfico. Aquilo que nós acabamos de falar. Duas espécies não mais conseguirão se reproduzir depois de muito tempo isoladas. A seleção natural seria o último grande fator que vai agir sobre tudo isso que eu acabei de falar. Depois dessas alterações genéticas todas, migração de genes para lá e para cá, ou seja, tudo o que aconteceu com o indivíduo, e no final vai estar sendo escolhidas as melhores modificações que aconteceram. Ou seja, ao pé da letra, estou querendo dizer que a seleção vai escolher a melhor mistura de genes, o melhor grupo de genes, ou seja, os melhores indivíduos, os mais bem adaptados àquelas condições. Existem alguns modelos para explicar a especiação. Nós temos aí o modelo chamado de evolução alopátrica e a evolução simpátrica. A especiação alopátrica consiste numa barreira que surge entre uma população e dessa forma, essa barreira vai proporcionar que as espécies não entrem mais em contato e no futuro aconteça o isolamento reprodutivo e no futuro essas mudanças são tão grandes que elas não podem mais cruzar, determinando que as espécies são diferentes. Há duas formas de acontecer esse tipo de seleção. São chamadas de vicariância e peripátrica. A seleção por vicariância é uma das mais interessantes. Tem uma população e no meio dessa população, de repente, acontece... Vamos brincar da imaginação. Tem uma população e no meio dessa população acontece um terremoto, que nem nos desenhos animados, e aí separa, cria-se um cânion entre os dois, no solo, e separa-se as populações. Aí fica a gente aqui e fica a gente acolá,
ou um ratinho aqui e um ratinho acolá, e separados para aquela rachadura imensa. Esses ratos nunca mais vão poder ter contato entre eles. E o que vai acontecer? Como aquele ambiente vai sofrer mudanças, e esse ambiente aqui vai sofrer mudanças, os caras vão respondendo a condições diferentes. E pode ser que essas mudanças vão originar características tão diferentes que um dia, quando eles se encontrarem, não consigam mais se reproduzir. Mas ao pé da letra, a vicariância é o surgimento de uma barreira, um rio que surgiu no meio do nada, uma rachadura no solo, um cânion, uma montanha que surgiu, ou seja, um isolamento das populações, de modo que cada uma evolua separadamente. E aqui nós temos então um esqueminha para ajudar a pensar no que eu acabei de falar. População original, surgiu uma barreira, um rio, um cânion, uma ilha, enfim, e as populações são separadas, cada uma toma seu rumo, baseado em mutações diferentes, aquilo tudo, crossing diferente e tal. E de modo que as diferenças que vão surgindo, gradativamente, vão modificando tanto essas populações da original, que um dia, quando essa barreira não surge mais, ou quando a população é colocada em contato, elas não conseguem mais se reproduzir. Ou por mecanismos pré-zigóticos ou pós-zigóticos. Aquilo que eu acabei de falar sobre isolamento reprodutivo. De modo que, não conseguindo mais se reproduzir, eu posso definir que essa espécie aqui é diferente dessa espécie aqui. E ambas são diferentes da original. Tá? Vamos agora analisar a seleção peripátrica, que também é um tipo de alopátrica. A peripátrica acontece quando um indivíduo de uma população se desgarra, ou seja, ele sai, ele migra para uma outra região distante. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse desenho. Uma população original, aqui 1 milhão de ratos. Aí esses ratinhos, um grupo deles, 150, 200 ratinhos vão migrar, vão entrar num navio aí da vida e vão para um outro continente. O que vai acontecer é que como eles estão em outra região, conforme as mudanças vão acontecendo, respondendo a essa nova região, eu tenho agora uma nova espécie. Uma espécie fundada pela anterior. Tudo bem? Representada por indivíduos isoladamente. Então eu tenho uma população que se desgarra um grupo, esse grupo então, depois de muitos anos num novo ambiente, vai formar uma nova espécie. E eu tenho um exemplozinho para te mostrar aí. Olha só, nos Estados Unidos, esse camundongo bem mais escuro, uma espécie, esse camundongo bem mais claro, com listrinhas, uma outra espécie. Eles migram e se distanciam entre si. De modo que, de repente, aqui é mais frio, porque sob influência do Canadá, do Alasca, e aqui é mais quente, porque sob influência do México, do Equador. Então esses ratos respondem a condições ambientais diferentes, eles agora estão se modificando, e quem sabe quando esses ratos um dia se encontrarem, não mais consigam se reproduzir. Então, depois do isolamento geográfico, vai acontecer o isolamento reprodutivo. E vamos falar agora da especiação simpátrica. Esse tipo de especiação consiste numa mudança que acontece com os organismos dentro da população. Ou seja, é diferente da alopátrica. Na alopátrica há uma separação dos indivíduos, por uma barreira biológica, por uma barreira geográfica, enfim. Na simpátrica não. Os indivíduos convivem. Só que acontece uma mutação de repente com esse grupo, um grupo lá dentro da população, e eles não conseguem mais cruzar, não conseguem mais manter contato entre eles, a nível de cruzamento mesmo. Então, de repente, tem uma população lá de ratinhos, onde todos os ratinhos são amarelos. E aí, de repente, nasce uma linhagem de ratos, todos pretos. E os ratos pretos não conseguem mais cruzar com os amarelos, porque não acontece atração sexual, enfim. Se mudou a cor, também deve ter mudado alguma coisa a nível orgânico, interno, não tem mais os mesmos cheiros, enfim. Eu posso dizer para ti que esse grupo de ratos agora está isolado dentro da própria população. Ele nem foi separado. Isso é simpática. Olha o esqueminha aqui, vem ver. Então está aqui a população, veja que não acontece isolamento geográfico nenhum, nem foge rato daqui, mas de repente as mutações vão acontecendo e os ratos, no nosso exemplo, né? Os ratos vão sofrendo modificações nas suas características e aí um dia eles não conseguem mais cruzar. Não sofrem atração nenhuma, não conseguem copular, não conseguem fazer nada. E eu posso dizer então que eu tenho espécie 1 e espécie 2, que surgiram de uma espécie original. Tá? É bem contestada a simpátrica em relação à alopátrica. Das duas, a alopátrica é mais aceita para explicar a evolução ou especiação. Se você ainda não assistiu ao filme Cosmos, volume 2, assista porque é muito interessante. Ele trata e aborda rigorosamente o que nós estamos explicando nessa aula de evolução. E se você já assistiu, assista novamente, porque você agora vai ver com uma nova ótica, baseada nessa aula de hoje, e eu peço que tu prestes atenção na especiação,
nas mudanças que as espécies vão sofrendo. É um filme cheio de gráficos, cheio de montagem, cheio de fotocolagem, é muito bonito. Foi feito simplesmente por Carl Sagan, um dos maiores cosmólogos que já existiram. Bom estudo, boa sorte e tchauzão! Na aula de hoje aprendemos sobre tipos de isolamento e seleções, especiação e cladogramas. Observamos o processo da seleção natural das espécies. A seleção natural acontece a partir de fatores evolutivos com os organismos e do isolamento geográfico, isolamento reprodutivo. A seleção natural pode ser de várias formas, como por exemplo disruptiva, sexual, coevolução, enfim, vários tipos de seleção acontecem ao mesmo tempo com os organismos. Analisamos os tipos de isolamento. O isolamento pode ser de dois tipos, o geográfico e o reprodutivo. O geográfico pode ser alopátrico e simpátrico. E o reprodutivo pode ser pré e pós-reprodutivo. E falamos sobre a especiação. Especiação é um conjunto de todos os mecanismos responsáveis pela origem de novas espécies. Incluem-se aí os fatores evolutivos, como mutação, por exemplo, o isolamento geográfico, o isolamento reprodutivo e a ação da seleção natural sobre todas essas mudanças que estão acontecendo no organismo. Bons estudos! Por ser um assunto bastante polêmico e com muita divergência, eu sugiro que tu montes uma mesa redonda, onde o tema central seja a especiação. Vai ser bastante interessante, bastante interativo com os alunos e didaticamente importante, porque serão várias abordagens, várias cabeças falando sobre o mesmo tema. Tudo bem? Eu te aconselho a isso. Bom trabalho e até mais.